Agora que você já fez os exercícios 2.10 e 2.11, vamos fazer a correção. Este primeiro exercício, o exercício 2.10, nos pede para desenhar a representação interna desta lista e descobrir o CAR e o CDR. Bom, olha só, aqui eu tenho uma lista pai, uma outra sublista e uma outra sublista. Então agora você já está craque, né? Quantos elementos eu tenho nesta lista? Eu tenho apenas um elemento, que é um elemento que é uma lista e uma lista. Então, se eu tenho apenas um elemento, no primeiro nível eu só vou ter uma concel. Então tá aqui, ó. O ponteiro desta concel, que é a célula CAR, vai apontar para quem? Esta primeira concel representa a célula, a lista pai, tá? Então, ó, o CAR desta primeira lista aponta para quem? Vai apontar para, eu vou colocar de vermelho aqui agora, ó, esta lista. Então eu vou ter aqui uma concel que representa esta lista que está em vermelho. Esta lista que está em vermelho tem quantos elementos? Só tem uma outra lista. Eu vou marcar essa outra lista de amarelo, ó, que é que tem esse parêntese que abre e esse parêntese que fecha. Então, esta concel aqui vai apontar, na realidade, para uma outra concel, que é esta lista que está com os parênteses amarelos. Esta lista que está com os parênteses amarelos tem quantos elementos? Ela tem 2 elementos. Então, ela tem 2 concels. Ó, eu tenho aqui o primeiro elemento e aqui o segundo elemento. O primeiro elemento desta concel é o símbolo telefone. E o segundo elemento é o símbolo celular. Como eu não tenho mais elementos aqui, aqui eu tenho um ponteiro para new. Aqui eu tenho um ponteiro para new. E aqui eu também tenho um ponteiro para new. Vamos entender com calma essa estrutura aqui, tá? Eu vou até apagar isso daqui e vou fazer novamente aqui só com as cores para ficar mais fácil de entender. Esta concel verde representa o elemento da lista pai, ó. Eu estou sublinhando aqui os parênteses, tá? Esta lista pai só tem um elemento, que é esta lista aqui, ó. Esta lista eu vou sublinhar com os parênteses com a cor vermelha. Então é este parêntese e este parêntese. Se esta concel representa esta lista que está com os parênteses vermelhinhos, quantos elementos ela tem? Somente um elemento, que é esta outra lista. Esta outra lista, eu vou colocar um amarelinho aqui, ó. Opa, aqui um amarelinho aqui e um amarelinho aqui. Então eu tenho aqui uma lista que está representada por estas concels. Aqui eu tenho 2 elementos, então eu tenho 2 concels. Esta é a lista pai, esta é a segunda lista e essa é a terceira lista. Sabendo que esta lista tem esta representação interna, o exercício me pede para descobrir o CAR e o CDR. Bom, vamos lá. Quando eu passo esta lista para o CAR, o que eu estou passando? Eu estou passando este ponteiro aqui, ó, CAR. Eu passo o ponteiro que aponta para esta lista. O que a função CAR retorna? A função CAR retorna o ponteiro para o ponteiro da célula CAR. Então, ó, o output da função CAR é este aqui, ó.
aqui eu tenho o input da função char e aqui eu tenho o output da função char. É o ponteiro da célula char. É este ponteiro. Então, a função char retorna diretamente um ponteiro para cá. Quando ela retorna um ponteiro para cá, eu estou retornando um ponteiro para toda essa estrutura aqui, ó. E o que é essa estrutura? Esta estrutura é uma lista pi, que é essa lista aqui do new, e dentro dessa lista do new eu tenho uma outra lista com os símbolos telefone celular. Fecho essa lista aqui e eu fecho a segunda lista, que é este nível aqui. Então, olha só, quando eu passar esta lista com 3 parênteses, né, eu estou passando uma lista dentro de uma lista dentro de uma lista. Quando eu passo isso para a função char, char segue esse ponteiro até a primeira concel, que é a concel da lista pi, e retorna o ponteiro de char. O ponteiro de char está aqui, ó. Esse é o output da função char, é o ponteiro de char. O ponteiro de char está apontando para mim para uma lista que tem como elemento outra lista, e esta segunda lista tem 2 símbolos, telefone celular. E o CDR? Bom, o CDR é bem simples, tá? Quando eu passar isso aqui para o CDR, eu também vou passar este ponteiro para esta lista. CDR vai seguir este ponteiro e vai retornar o quê? Vai retornar o ponteiro da célula CDR. Qual é o ponteiro da célula CDR? Está aqui, é new. Então, char vai retornar isto daqui, uma lista que tem uma lista dentro, e o CDR vai retornar um ponteiro para new. Repara que CDR sempre retorna uma lista, tá? New, a gente já viu, é uma lista, a lista vazia. Bom, vamos demonstrar isso aqui em Lisp rapidinho? Muito bem, estou com o Lisp aberto aqui. Então, a primeira coisa que eu vou querer saber é o char da lista telefone celular. Ok. Então aqui eu tenho a lista que contém telefone celular dentro de uma outra lista, dentro de uma outra lista. Qual é o char desta lista? Telefone celular. Exatamente o que a gente verificou aqui. Aqui a gente verificou entendendo a estrutura interna, tá? Aqui o Lisp já respondeu um ponteiro direto para o char desta lista. E o CDR? Bom, o CDR de telefone celular vai ser new. Vai ser new por quê? Porque o CDR segue o ponteiro para a lista e retorna o ponteiro da célula CDR. Como esta lista aqui só tem um elemento, o ponteiro da célula CDR vai direto para new. Então CDR vai retornar new. Vamos para o próximo exercício? Ok. O exercício 2.11 nos pede a mesma coisa, tá? A gente fazer o desenho da representação interna e descobrir o char e o CDR. Bom, essa lista aqui é um pouco mais complexa, né? Essa lista tem quantos elementos? Bom, olha só, tem um elemento aqui, que é o símbolo O. Tem outro elemento aqui, que é uma lista com o símbolo caminhão. E tem outro elemento aqui, que é uma lista com símbolo azul dentro de outra lista. De qualquer forma, a lista pi tem 3 elementos. Se a lista pi tem 3 elementos, ela tem 3 concels. Então eu vou representar aqui a primeira, vou representar aqui a segunda, e vou representar a terceira. Bom, como ela só tem 3 elementos, eu já sei que o ponteiro final aqui é para new. Eu já sei que esta aponta para esta. E eu sei que esta aponta para esta. Muito bem, então eu tenho aqui 3 concels que representam os 3 elementos desta lista. Agora repara o seguinte,
O primeiro elemento é um símbolo direto. Então, aqui eu tenho diretamente um ponteiro para o símbolo O. Agora vamos ver o segundo elemento. O segundo elemento, eu tenho uma lista. Então, o car da segunda concel vai apontar para uma outra lista. Quantos elementos tem essa outra lista? Apenas um elemento, o elemento caminhão. Então, eu sei que esta segunda lista só tem uma concel, porque ela só tem um elemento. Então, aqui nesta segunda lista eu tenho um ponteiro para new, e aqui eu tenho um ponteiro para o símbolo caminhão. Agora vamos analisar o terceiro elemento. O terceiro elemento é uma lista, só que é uma lista dentro de uma lista. Então, agora aqui, ó, vamos lá, hein? O car da terceira concel da célula pi aponta para uma lista. Qual lista é essa que ele está apontando? Eu vou até marcar aqui de vermelhinho, olha só. É a lista desses parênteses, tá? Este elemento, esta concel, representa o terceiro elemento. Só que o terceiro elemento é uma lista, então este car aponta para uma lista. E qual que é o conteúdo desta lista? É uma outra lista. Então eu sei que esta concel aponta para uma outra lista. E qual que é o conteúdo dessa lista? É o símbolo azul. Então aqui eu tenho azul. Aqui eu tenho um ponteiro para new. E aqui eu tenho um ponteiro para new. Pessoal, olha só. Vocês têm que treinar, transformar uma lista de uma representação impressa para uma representação interna, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro. Este primeiro parêntese aqui é o da lista pi. Então, este primeiro parêntese aqui, ó, vou até colocar isso aqui de amarelinho, ó. Este primeiro parêntese aqui, ó, é o da lista pi. Então, este elemento é representado por esta concel. Dentro este elemento aqui, ó, dentro da lista pi, tem uma outra lista que está em vermelhinho. Então, esta outra lista é representada por esta concel aqui, ó, em vermelhinho. E dentro desta outra lista, eu tenho ainda uma outra lista aqui, que está representada aqui em verde. Então, eu tenho uma outra lista aqui em verdinho, que é a lista final, onde está o elemento azul. Ou seja, ó, acompanha comigo, ó, o elemento azul está dentro de uma lista, que está dentro de uma lista, que está dentro da lista pi. É exatamente isso que está aqui, ó. O elemento azul está dentro de uma lista, que está dentro de uma lista, que está dentro da lista pi. Então isso aqui, com o tempo, você pega a prática de fazer esse tipo de representação, tá? Bom, agora que a lista já está representada, é fácil, basta eu descobrir o car e o CDR. Qual é o input de car? Bom, o input de car, vou colocar aqui com uma cor preta. O input de car e do próprio CDR é um ponteiro para o início da lista, né? Então, ó, este aqui é o input de car e o input de CDR. Quando o car recebe esse ponteiro, ele segue o ponteiro e chega na primeira concel. Car retorna o ponteiro da célula car. Então, car vai retornar o quê? Este ponteiro aqui, ó. Agora, ele não retorna o ponteiro da concel, ele retorna um outro ponteiro que aponta direto para o elemento. Então, aqui, ó, é o output de car.
Então o output de car nesta lista é simplesmente o símbolo O. E o CDR, pessoal? Bom, o CDR também recebe este ponteiro aqui para acesso à lista. Então o CDR segue este ponteiro, chega na primeira concel, e o que a função CDR retorna? O endereço do ponteiro da célula CDR. Agora, ele não retorna esse endereço aqui direto, esse ponteiro direto. O que o CDR faz? Ele retorna outro ponteiro, output de CDR. Então, ó, o output de CDR é um ponteiro para esta segunda concel. Desta segunda concel, eu consigo acessar o resto inteiro da lista. Agora presta atenção comigo aqui. Na representação impressa, qual que é o output de CDR? O output de CDR é, olha só, hein, eu tenho uma lista pi aqui com 2 elementos. Então eu tenho uma lista pi. O primeiro elemento é uma lista com o símbolo caminhão. Então o CDR vai retornar isso aqui para mim, ó. Caminhão. Ó, este aqui é a lista pi que CDR retorna, tá? Então ela vai retornar aqui 2 elementos. Por quê? Porque o output de CDR é esse ponteiro para cá. Então eu tenho 2 elementos. Ó, eu tenho o primeiro elemento aqui e o segundo elemento aqui. O primeiro elemento é uma lista com o símbolo caminhão. Então está aqui, ó, o primeiro elemento é uma lista com o símbolo caminhão. O segundo elemento é uma lista. Então já abro um parêntese aqui. Só que essa lista tem outra lista. Então eu abro outro parêntese aqui. E dentro dessa segunda lista eu tenho o símbolo azul. Fecho o primeiro parêntese. Fecho esse parêntese aqui dessa segunda lista. E agora eu fecho o parêntese inteiro da CDR. Então, ó, esta aqui é a representação impressa do output de CDR para esta lista. Vamos testar isso aqui no terminal Lisp? Vamos demonstrar? Ok. Vamos pedir o car daquela primeira lista, né? O caminhão azul. Muito bem, tem aquela lista, né? O caminhão azul. Quando eu peço car, ele simplesmente retorna o O, que é exatamente isso que a gente viu aqui, ó. O car retorna este ponteiro para o símbolo O. E o CDR? Bom, vamos fazer o CDR. CDR, O caminhão azul. O que ele vai retornar para mim? Olha só, uma lista. Esses dois parênteses aqui dos extremos, pessoal, das pontas, são esses daqui, tá? Ó, esse daqui e esse daqui. Porque o output de CDR, ó, é uma lista com 2 elementos. Quando eu sigo o ponteiro do output de CDR, ó, eu chego aqui, ó, nesta lista que tem 2 elementos. Se é uma lista que tem 2 elementos, ó, eu já abro parêntese das listas aqui, ó. E aí eu vou fazer a análise. O primeiro elemento é o quê? Bom, o primeiro elemento é uma outra lista, porque eu tenho uma concel aqui. Então eu já abro outro parêntese que tem o símbolo caminhão, e só ele. Então eu já fecho aqui. E qual é o segundo elemento? Bom, o segundo elemento é uma lista. Por quê? Porque esta concel que representa o segundo elemento está apontando para uma outra concel. Então eu já abro um parêntese aqui, ó, que é esse primeiro aqui, ó. Vou colocar ele aqui até de vermelhinho, tá? Esse parêntese aqui, ó, representa esta concel. Agora, esta concel tem o que dentro dela? Tem uma outra lista, que é esses parênteses aqui, ó. E dentro desta última lista, aí sim eu tenho o símbolo azul. Então, isso daqui foi exatamente o que a função CDR aqui em Lisp me retornou. A lista pi, com esses parênteses mais externos, a lista que é um elemento, que é o caminhão,
e a lista dentro de uma lista com o símbolo azul. Pessoal, olha, eu sei que às vezes é confuso, às vezes isso aqui a gente demora a entender, mas com o tempo você vai pegar isso aí rapidinho, tá? Bom, por favor, deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal para ajudar o Computação Raiz, deixe sua crítica, comentário ou sugestão, porque isso ajuda o YouTube a divulgar esta série Aprenda Lisp, e assim você está ajudando a divulgar o Lisp para os programadores brasileiros. Muito obrigado e continue assistindo os próximos vídeos.